O Supremo Tribunal Federal decide hoje que Jair Bolsonaro e mais 7 aliados viram réus por trama golpista. A sessão de ontem foi encerrada após os ministros rejeitarem 5 pedidos das defesas dos denunciados. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal irá retomar às 9h30 da manhã o julgamento que vai definir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas irão se tornar réus no inquérito que trata da tentativa de golpe de Estado no país. Na sessão, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vai analisar o mérito da denúncia da Procuradoria-Geral da República para decidir se vai acatar os argumentos e pedir a abertura da ação penal contra Bolsonaro e os demais acusados. Em seguida, os ministros da primeira turma irão votar, começando por Flávio Dino e seguido por Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Se a primeira turma do Supremo decidir pela abertura da ação, os denunciados se tornarão réus. Ontem, a primeira turma do Supremo rejeitou todos os recursos apresentados pelas defesas dos 8 denunciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acompanhou a sessão de dentro do Supremo. As defesas pediram para que o caso fosse julgado pelo plenário, mas os ministros decidiram manter a análise na primeira turma. O Supremo também rejeitou a alegação de ausência de provas e eventuais ilegalidades no inquérito, além do pedido de impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. As defesas também alegaram que não tiveram acesso ao conteúdo do inquérito. O argumento foi refutado pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. A defesa de Bolsonaro pleiteou a anulação do acordo de delação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, alegando que o oficial do Exército rompeu as regras do acordo ao enviar um áudio para a revista Veja, no que chamou de desabafo. A primeira turma rejeitou o pedido. O ministro Alexandre de Moraes rebateu o argumento de que o Supremo estaria condenando idosos com a Bíblia nas mãos. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso. Ao final do primeiro dia de julgamento, o advogado de Bolsonaro, César Vilardi, afirmou que a decisão do Supremo se respeita e se cumpre, mas considerou que a Corte inovou na jurisprudência ao não cancelar a delação do tenente-coronel Mauro Cid. O que eu posso dizer é que eu não me arrependo de ter sustentado as teses preliminares, em especial a questão dos documentos que nós não tivemos acesso e também a questão da delação, que, na minha visão, o Supremo, de certa forma, hoje inovou, de alguma forma, a jurisprudência. Mas respeito os ministros, respeito a decisão. Bolsonaro e os demais denunciados foram acusados pela PGR dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa. De Brasília, Jonathan Ferreira.